Agita, Deus, as águas no nosso interior. Agita as tuas águas, Deus, na vida dessa pessoa que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Agita as tuas águas das nossas vidas, Deus. Venha com a tua presença, Senhor Deus. Invade a nossa escuridão. Agita as águas paradas da minha alma. Leva, Senhor, me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas para dizer, para provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça, Senhor, me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Oh, então vem, Senhor, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Clamamos, vem, Deus. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito.
Você pode dizer: então vem, como prometestes. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Derrama o teu Espírito, Senhor Deus. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo enquanto clamamos. Derrama do teu Espírito Santo aqui. Derrama do teu Espírito Santo, Senhor, sobre a vida daqueles que estão te buscando agora através da internet, Deus. Derrama do teu poder, do teu Espírito Santo, Senhor Deus. Move, Deus, a sua presença no nosso meio. Aleluia. Então vem, como prometestes. Solte sua voz e clame a presença dEle. Então vem, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito, Abba, Pai, Abba, Pai. Derrama o teu Espírito, clamamos a Ti. Vem, Senhor, sua chegada sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, amados. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Fala conosco, Senhor, essa noite. Ó Deus, nossa voz pode estar abafada, porque o inimigo pode tentar calar a nossa voz, mas o Senhor conhece o nosso coração. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, ó Deus. Ó Deus, que nada venha de mim mesmo, mas a Tua palavra, ela não volta vazia, que ela possa falar ao nosso coração, que ela possa endireitar os nossos caminhos. Nós te pedimos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí bem alto. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 19 ao 29. A voz que clama no deserto. Amém? Essa madrugada, eu não conseguia dormir. O Espírito Santo me deu essa palavra. E até hoje à tarde eu falei ao marido, eu não vou pregar, eu não gostaria de pregar essa palavra. Porque às vezes a gente quer trazer uma palavra mais doce, de mais, mais conforto aí para esse tempo que a gente está vivendo, mas o Espírito Santo falou ao meu coração. E eu preciso compartilhar com os irmãos. Amém? Eu orei bastante na madrugada, eu chorei muito. E Deus me falou muito a respeito, da época em que João Batista vivia, que não é muito diferente da época que nós estamos vivendo hoje. Então, no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 19, diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu?
ele confessou e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não, não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, se não és Elias, e não és um profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conhecem, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E João Batista, ele veio antes de Jesus anunciar o reino de Deus. Ele foi enviado, ele tinha uma missão. E a missão de João Batista nada mais era do que preparar os corações das pessoas daquela época, preparar o caminho para que Jesus viesse e anunciasse. Como João Batista iria fazer isso? Sendo apenas uma voz, sendo aquela voz que estava clamando numa época perversa, numa época de imoralidade, numa época difícil. Ele se levantou para ser a voz que clamava para que o caminho do Senhor, para que o caminho fosse endireitado. E na madrugada, eu orando, Deus falou muito comigo, né? A nação de Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor. A nação de Israel, ela tinha deixado de servir Deus de todo o seu coração. Era uma época de crise moral naquela época. É tanto que João, ele denunciou, né, o adultério de Herodes. Por isso a cabeça dele rolou, né? Ele era uma crise moral. Os sacerdotes, que eram Anás e Caifás na época, eram líderes religiosos corrompidos, eram líderes desonestos, cheios de corrupção. Até que quando Jesus veio, quem condenou, quem ajudou a condenação de Jesus para a crucificação foram esses sacerdotes, Anás e Caifás. Eram os sacerdotes da época, eram os líderes religiosos da época, né? Havia muitos tráficos, lares destruídos, prostituição, relacionamentos contrários à palavra de Deus, contrários à Bíblia, relacionamentos contrários considerados, que estavam sendo considerados normais na época. Muito suicídio, muitas drogas, muita corrupção e desonestidade. Era a época que João Batista estava vivendo. Não é diferente da nossa época. Amém, irmãos? Os irmãos sabem, estão nas redes sociais, têm acompanhado, não é diferente da nossa época. Nós vivemos uma época, eu estava até conversando, quando eu vejo tudo isso, os irmãos de máscara aqui na igreja, número reduzido de pessoas, reuniões controladas, as escolas sem funcionar, as crianças sem poder se relacionar. Deus permitiu tudo isso, amados. Deus permitiu tudo isso,
porque nós estávamos vivendo numa zona de conforto, como igreja, muito acomodados, sendo forçado a entrar na igreja, coisas que a Bíblia não autoriza, não aprova. E em nome do amor, porque Deus ama, Deus perdoa, Deus é amor, Deus, sim, amados, Deus é amor, Deus é perdão, mas Ele é fogo consumidor, e a palavra de Deus é bem clara, aquele que confessa seu pecado e deixa, ele sim alcança misericórdia. Não aquele que confessa o seu pecado, permanece no pecado, confessa o seu pecado, permanece no pecado, confessa o seu pecado, né? Então João, ele veio para esta missão, para dizer que o caminho do Senhor precisava ser endireitado. E eu creio que Deus está permitindo tudo isso, meus amados irmãos, com a igreja, para que nós possamos acordar e ser esta voz nesta geração que clama: precisamos endireitar os nossos caminhos, e clamar: Senhor, endireita os caminhos, ajuda-me a clamar, a ser uma voz. Que voz que eu tenho sido para a minha família, que voz que eu tenho sido para o meu vizinho, no meu trabalho, qual é o tipo de vida? Porque, irmãos, as pessoas, elas se convertem muito mais pelo estilo de vida que eu levo, do que pelo que eu prego, do que pelo que eu falo. Amém, queridos? E João, ele levantado, e Deus quer levantar uma igreja santa, amados. Deus quer levantar. Eu disse outro dia num culto online, que depois de tudo isso, que eu não sei quanto tempo vai durar, nós não podemos voltar para a igreja sendo as mesmas pessoas. Nós precisamos pensar diferente, agir diferente. Na época de João havia uma crise social e política. O povo trabalhava, mas ele não via o dinheiro ia tudo embora, reinava a pobreza, a fome, o desespero, diferente de nós, queridos. Quantas pessoas hoje estão desesperadas, porque não tem como mais ganhar o dinheiro, estão aí fechadas dentro de casa, não podem ganhar o seu dinheiro, os taxistas, os feirantes, aqueles que são autônomos, estão em desespero. Nós precisamos ser a voz para essas pessoas. Reinava a pobreza e a fome. Nós estamos caminhando praticamente para isso, queridos. Não só a nossa cidade, o nosso Brasil, mas o mundo. Herodes reinava. Herodes dominava. O mundo jaz no maligno. Herodes odiava as crianças. Herodes mandou matar as crianças todas. Quando Jesus nasceu, todas as crianças abaixo de 2 anos foram sacrificadas, porque ele odeia as crianças. E sabe o que eu estava vendo, queridos? Sabe o que eu estava vendo? Quem é que está sofrendo mais, além dos pais de famílias? Eu digo, com seus empregos, mas as nossas crianças estão sofrendo muito. Elas estão pagando um preço alto, elas não podem vir à igreja, o inimigo tem tentado tirar delas o relacionamento e forçar com isso elas ficarem na internet. Eu quero mostrar aqui umas imagens de uma escola, a escola na França, essa semana, voltou às aulas lá. Está vendo os plásticos? As crianças não podem tocar. Elas não podem pegar nos brinquedos. Brinquedos não podem ser compartilhados. É contaminado. Tudo separado. Muda, Amanda. Olha lá como elas brincam. Como vai ser essa geração, queridos?
Elas não podem pegar na mãozinha de um colega. As professoras de máscara, o X no chão, a limitação no chão. Uma criança não pode chegar perto da outra. Nossas crianças, queridos, como vai ser essa geração? Como vai ser eles? Outro dia, nós fomos fazer uma oração lá em casa com o meu netinho de 5 anos. Ele ora para todo mundo que ele conhece, vai falando os nomes, e eu vou falando amém, 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 amém. Amém, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, depois ele falou, não, vó, ainda falta uma coisa. Você não orou por uma coisa. O que é, Kevin? Vamos orar, vó. Vamos pedir para Jesus mandar embora a doença, para que eu possa brincar com os meus coleguinhas. Vamos orar, vó, para que Jesus venha e dê uma paulada na cabeça do coronavírus. E mata o coronavírus, para eu poder brincar com os meus coleguinhas. Nós precisamos, meus queridos, ser a voz que clama no deserto para eles. O que nós vamos fazer? Com tudo que nós já recebemos até aqui. Herodes odeia as crianças, o inimigo odeia as crianças. Estão sacrificando nossas crianças. Há uma crise espiritual. Na época de João Batista havia uma crise espiritual, o povo era religioso, eles cumpriam com seus votos, iam ao templo, cumpriam os seus rituais religiosos, mas não havia frutos de arrependimento, não havia mudança de vida, havia uma crise espiritual. Não produziam frutos de arrependimento. O apóstolo Lucas fala melhor, se a Amanda puder jogar ali, Lucas 3:8, se você quiser abrir a sua Bíblia. Lucas está narrando sobre João. João, em Lucas, diz que o machado estava posto à raiz das árvores. Nós vivemos um tempo de sinais dos finais dos tempos, queridos. Precisamos endireitar nossos caminhos, a começar de mim. O Espírito Santo falou muito comigo esta noite, eu chorei muito. Hoje nós estávamos vivendo um evangelho de conveniência, inimigos da cruz e da justiça de Deus. Se não fizer aquilo, se não me agradar, eu saio da igreja, eu saio disso. Aí outro dia um falou, eu saí da igreja. Eu falei, bom, agora não tem mais igreja para você sair, o que você vai fazer? Amém? Lucas 3, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Às vezes nós pensamos, eu sou crente, eu já aceitei ao Senhor, como eles na época, eu tenho Abraão por pai, eu tenho a marca da promessa, mas nós precisamos endireitar as nossas veredas, endireitar os nossos caminhos, queridos. Era uma crise espiritual, nós precisamos ter um evangelho que ama a cruz, que negue a si mesmo. Jesus disse, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, negue a sua vontade, negue os seus desejos da carne, negue os pecados que gritam dentro de você. Jesus disse, eu não vou deixar você sozinho, vou mandar o Espírito Santo, você vai vencer, tem bom ânimo, tem coragem, eu venci o mundo, você consegue. E qual era o púlpito de João, queridos? Qual era o púlpito? João não tinha um púlpito como eu tenho aqui. João clamava no deserto, no corpo a corpo. João não operou um só milagre, não houve através da vida de João nem um só milagre, nem uma
cura, nenhuma libertação, nenhuma cura física. E Jesus disse, ele declarou no evangelho dele, que entre nascido de mulher não houve profeta como ele, não houve homem como ele. Que nós possamos ser a voz que clama no deserto. A pregação de João era para todos, amados. A pregação de João é para nós aqui nesta noite. A pastora, no primeiro dia de culto, você vem dar cajadada na nossa cabeça. Eu estava com saudade desse jeito, irmão. A pregação de João era para os fariseus, era para os religiosos. Ele dizia, convertam-se. A pregação de João era para a multidão. Em Lucas 3:10, ele falou para a multidão. Você pode colocar Lucas 3:10. E a multidão o interrogava, dizendo, o que vamos fazer? As pessoas que não conhecem o evangelho, queridos, as pessoas que não conhecem a Jesus, elas estão travadas de medo, de insegurança, e elas vão olhar para nós e dizer, o que vamos fazer, o que nós temos que fazer? E você precisa ser essa voz, endireitar os seus caminhos, e ser essa voz que clama no deserto. João responde para elas, responde à multidão, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver alimentos, faça da mesma maneira, seja honesto, tenha amor. Para os soldados, João falou, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, sejam honestos, não falem mentiras, sejam homens e mulheres corretos e íntegros. E para Herodes, ele disse, você é um adúltero, você é um adúltero, isso é errado, não tenha medo. Viu? Quem você pensa que é, pastora, para ficar falando do pecado dos outros? Irmãos, eu sou a mais pecadora de todos vocês, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, nada tem a ver a semente com o semeador. Eu estou só semeando a palavra, o semeador é falho, mas a semente é perfeita, ela que é perfeita, ela sim produz em nós conversão, ela nos liberta, ela abre a nossa mente, ela endireita os nossos caminhos. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, nesse primeiro dia de culto presencial, o arrependimento é o grande brado de Deus para nós nessa época. Eu quero que você saia daqui pensando o seguinte, o arrependimento, eu preciso me arrepender, eu preciso endireitar os meus caminhos, eu preciso endireitar as minhas veredas, caminhos. O arrependimento para nossa época é a palavra para nós, é a palavra para a igreja nesta noite. Arrependei-vos. Jesus, quando chegou, João falou, ele pregou o batismo com água, ele batizava as pessoas para o arrependimento. E quando Jesus começou a caminhar depois dele, o sermão de Jesus, no meio das multidões, ele dizia assim, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. É chegado. Eu quero dizer para vocês que quando a igreja se volta para Deus, eu quero dizer, as multidões vão vir, e dá até tempo, amados, de acertarmos as contas com Deus. É tempo, queridos, porque Jesus vai voltar, Ele vai voltar e Ele não demora. O coronavírus, amados, é só um sinal, ainda não é o fim, mas é um sinal. Esteja atento, esteja atento. Outro dia, eu não sei, eu vou dizer isso aqui agora, pode pensar que às vezes a gente acha até que a gente está maluco numa época dessa, tanta coisa que a gente ouve, mas numa madrugada, eu ouvi, e o meu esposo ouviu. Eu fiquei com vergonha de perguntar para os outros, dos vizinhos. Mas eu ouvi 5 vezes o som de uma trombeta. Eu ouvi, amados, eu ouvi. Foi nítido, eu acordei, eu sentei na cama. Aí depois eu achei que era o ronco do Amarildo.
porque ele ronca alto, né? Mas não era o ronco dele. Ele também pensou que era o meu ronco. Ele ouviu também. Ele ouviu. A gente está mais velho, ronca, né? Engordou. Mas eu ouvi. Jesus está voltando, queridos. Ele está a portas e Ele vem buscar a noiva dele. E esta noiva é a igreja. E ela precisa estar preparada. Ela precisa. Aleluia. Ela precisa estar preparada. Ela precisa estar de vestes brancas. Pastora, você está cobrando, pregando uma perfeição que é inatingível. Não. João Batista disse: eu batizo vocês com água, mas ele vem. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vai dar força para vocês. Ele vai arrancar toda a sujeira, toda a tendência do pecado, toda a carnalidade. Esse Espírito Santo, ele diz, ele é o Cordeiro de Deus. João não estava pregando uma mensagem de condenação, mas ele estava dizendo: vão para Jesus, vão para Jesus, vão para Ele é o Cordeiro, Ele tira o pecado da sua vida, Ele tira o peso, Ele tira a vontade, Ele envia o Espírito Santo. Vamos ficar em pé, amados, vamos ficar em pé. O arrependimento é o grande brado de Deus nessa época. Vai dar? Eu pedi aos irmãos ali para adorar o Senhor com uma canção. Eu não posso chamar os irmãos aqui à frente para orar. Eu não posso impor as mãos na cabeça dos irmãos. Não posso, amados. Olha que ponto nós chegamos. Eu quero que os irmãos tenham noção. Olhe bem a sua volta. Olhe a sua volta, como nós estamos fazendo nosso culto, amados. Glória a Deus por Ele. Mas olha os sinais. Olha os sinais. Eu não posso, mas você pode. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está aqui. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está onde você está, na sala da sua casa, no local de trabalho agora. Eu não sei, queridos. Como a multidão disse: o que faremos, pois? Você pode orar a Ele nessa noite. Você pode dizer para Ele: Senhor, eu quero endireitar as minhas veredas. Eu quero ser a voz que clama no deserto para a minha família. Eu quero ser a voz que clama no deserto para as almas que estão andando sem rumo, em desespero nesse momento. Ouça, feche os olhos, ouça e ore. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Entregue o seu coração a Jesus, amados. Pastor, eu já sou crente há muito tempo. Renove a sua aliança com Ele esta noite. Renove. Que seja a última. Nós não sabemos, querido, o que vai ser amanhã. Chore na presença dEle. Se tiver que chorar, eu chorarei. Oh, Espírito Santo. Se tiver Oh, que Espírito gritar, eu gritarei. Alcança os corações aqui. Se Renova, tiver restaura que o brilhar teu Espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Restaura o teu povo. Restaura a tua igreja, Senhor. Do teu Espírito.
fale com o Senhor. Não fique travado, não, igreja. Fale com Deus, fale com Ele. Oh, Jesus, restaura-nos. Restaura o Teu Espírito Santo. Restaura o amor à salvação, Senhor. Endireita os nossos caminhos. Oh, meu Deus, não nos deixa, Pai, em nome de Jesus, a sairmos deste culto da mesma maneira. Aleluia. Aleluia. Eu quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Oh, meu Deus. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazendo a vontade doce Espírito, que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazendo a vontade doce Espírito, que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Aleluia. Você que pode, coloque a mão no seu coração e vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos na Tua presença, Senhor, e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Lava-nos, Senhor, com Teu sangue. Nos colocamos na Tua presença. Perdoa os pecados da nossa mente. Perdoa, Senhor, os pecados dos nossos olhos, daquilo que temos visto, ouvido e falado. Perdoa-nos, Senhor, lava-nos, purifica-nos, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus. Nós entregamos o nosso coração a Ti. Entra, Senhor, envia Teu Espírito Santo nesta noite. Oh, meu Deus, envia Teu Espírito Santo. Restaura aqui corações. Restaura, Senhor, a fé. Oh, Deus, renova-nos. Oh, Deus, traze-nos de volta à Tua presença. Não nos deixe, Senhor, sair da Tua presença. Ó Deus, dirija os nossos passos durante esta semana. Ajuda-nos, ó Deus, a ficarmos fiéis, a sermos voz que clama no deserto. Ó Deus, envia Teus anjos para nos guardar, Teu Espírito Santo para nos guiar, Senhor. Nós Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. E Te damos honra, e Te damos glória. Oh Deus, tudo vem de Ti. O poder ao Rei Jesus.